Primeiro, a gente vai usar aqui um aplicativo chamado LibreSprite. Ele é um software que ele é código aberto, que a gente pode usar ele para poder fazer pixel art, animações, até mesmo desenho profissional para a galera que tem vontade de poder utilizar para fazer arte digital, até coisa de designer. Ele é bem versátil. Vou só abrir aqui o meu navegador para começar a mexer aqui. Andrei, esse software, ele é um aplicativo web ou tem que baixar o aplicativo? Tem que fazer o download. Ele é, Mas ele ele é é, leve? é leve, levinho, qualquer PC Beleza. roda. Então, beleza. Manda lá no grupo da comunidade pra galera e aqui no Discord também, por gentileza, o link dele, quando você Beleza. puder. Então, eu vou dar o link aqui no geral e vou começar a fazer uns aqui para você ver. Vou abrir ele aqui. Enquanto isso, vou vendo se eu consigo modificar aqui para poder entrar no account de boa. Eu vou fazer aqui o desenho. A gente vai pegar como inspiração alguns jogos. Desde do Space Invaders de 78 até o Galaga de 81. Como a gente vai fazer uma pixel art mais simples, eu vou tentar usar como referência o Galaga, que eu gosto bastante, é um dos jogos favoritos, e tentar modernizar um pouco, como o jogo é mais top-down, é um space shooter mais top-down. Beleza, beleza. Então, o LibreSprite é esse aqui, ó. Ele é um software, tem o Ace Sprite e o LibreSprite. O que difere um do outro? O Ace Sprite, ele é pago. Então, tipo assim, tu consegue desenhar ele, porém tu não consegue exportar tuas artes, porque para cada game engine, motor de jogo, tem um formato diferente. Tipo, tem o ponto MGM, que é do Game Maker, ponto UT, que acho que é do Unity, e o Ace Sprite, ele é pago para isso. Entretanto, a comunidade desenvolveu o LibreSprite, que ele faz a mesma coisa, só que no gratuito. Tudo que tu conseguir fazer, ele consegue fazer, tanto os frames, as animações, tudo. Aqui, ó. Esse aqui é o link dele. Vou mandar aí até no nosso link aqui da sala. Ele roda em qualquer PC, é bem levinho. Ele tem para todos os sistemas operacionais: Windows, macOS e Linux também, para quem utiliza no trabalho e tudo mais. Eu que utilizo Linux, pois trabalho com programação direta em servidores. E, ó, ele só precisa de 1 GB de RAM do computador para ter. Então, assim, até as máquinas mais fracas vão rodar tranquilamente. Então tá, eu tô aqui com a minha versão dele aqui aberta, vou reiniciar o desenho aqui da nave, mas ó, ele é bem tranquilo, vou fechar aqui, don't save, ó. Quando você abrir ele, vai executar assim. Você vai aqui em New File, vai aparecer a pergunta, que é 32, como pode dizer, 30, quantos pixels você vai querer? Que o que é isso? Quando você está desenhando, você tem que escolher o pixel. Tipo assim, ó, tinha consoles antigamente que era 8 bits, 16 bits, 32 bits e 32 a 64. Eu sempre recomendo usar entre esses 32 e 64 quando você está começando a desenhar, porque vai te dar uma grade mais tranquila para utilizar. Deixa aqui o RGBA ativado, a escala de cinza e indexação, pois isso vai ajudar muito na parte de paleta de cores. Ó, cliquei OK. Tá aqui. Essa que é a paleta básica de cores que a gente vai utilizar e algumas ferramentas. As ferramentas que a gente tem aqui, a linha. Aqui, para movimentar a imagem quando você desenhar alguma coisa. Exemplo, ó, fiz aqui a minha linha. Vou movimentar ela. Caso eu tenha errado, eu tenha traçado demais, eu posso usar isso aqui para movimentar. Isso aqui para eu poder pegar alguma cor que eu queira para duplicar. A lupa para me dar um zoom. E o lápis
a borracha, o contorno, que ele faz um... A gente usa ele para fazer um preenchimento em cortes. Opa, alguém mandou alguma dúvida? Ah, tá. A gente usa para fazer um preenchimento em cortes. E, por fim, a gota, ela pinta tudo de uma vez. Mas tá, vamos começar a fazer. Tem diversos tipos de jogos de nave. Esse aqui é um exemplo, ó, que é um jogo na pegada, não é na pegada que a gente vai fazer, mas vocês podem ver o que a nave tá. A nave está tendo uma visão de cima e ela faz os disparos enquanto os alienígenas invadem. Só que eu creio que o jogo vai funcionar na lateral, se eu não me engano. Se eu não me engano, vai funcionar na lateral, pelo que me mandaram para mim. Fizeram a nave na lateral, essa foi a interpretação que eu fiz. Então a gente vai trabalhar com isso. Se no jogo, esse exemplo aqui que a gente viu, a nave está aqui por cima, exemplo, vamos usar esse triângulo aqui como exemplo. Se a nave está aqui por cima, então eu vou ter que fazer um jogo que haja como? Se o nosso jogo é de lateral, a gente vai ter que usar apenas metade do triângulo para cortar a lateral. Então, o que seria o triângulo, agora passar a ser o que seria um triângulo isósceles, vai passar a ser esse tipo de triângulo aqui, para adaptar o nosso jogo para lateral. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que trabalhar com as cores. Se a gente pesquisar aqui jogos de nave, Space Invaders, por exemplo, a gente vê que a nave sempre tem que se sobrepor. Até se botar aqui nave espacial, até uns desenhos mais básicos aqui, as cores têm que se sobrepor. Porque como é no espaço sideral, é um ambiente escuro. Para ter algo adaptável para o jogador, porque, exemplo, eu não vou fazer a nave da cor azul escuro ou até mesmo preto, pois em meio ao espaço vai ficar uma cor complicada de enxergar, o que vai dificultar o jogador. Não é uma dificuldade legal para o nosso jogo. A gente quer uma dificuldade que seja amigável, que é o quê? Na jogabilidade e no que acontece em tela. Tá aqui. Isso aqui é um modelo interessante para a gente usar para o nosso jogo. Vamos pegar que a gente vai fazer um foguete desse jeito. Tá. A gente vai começar fazendo o quê? O bico da nave. A gente vai começar pelos pixels aqui. Eu sempre recomendo que a gente faça pixel por pixel. Mesmo que demore um pouco mais, às vezes é um trabalho até mais tranquilo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pixel por pixel, mas eu vou apressar um pouco aqui para não ficar muito demorado. Tá aqui. A gente fez o bico da nave aqui. Aqui o fechamento. Tá. Vamos colocar o bico da nossa nave aqui. Pegar aqui uma cor passando por laranja. Tá aqui. Vamos reposicionar aqui. A gente clica de seleção retângulo Mark II. A gente vai abaixar um pouco. No começo parece que vai ficar feio, mas eu vou ensinar uma forma de como mascarar os desenhos de vocês. Vamos aqui. Fazer o corpo. Um corpo triangular. Tá. Deixa eu dar uma adaptada aqui. A gente vai fazer aqui uma cápsula. Que aqui seria onde o astronauta iria ficar. O nosso, digamos assim, uma lore que a gente tem um personagem, o nosso capitão da nave.
Aqui a gente pode puxar para baixo. A gente pode fazer uma pequena asa para cá. Aqui apagar esses detalhes. A gente pode considerar isso uma nave? Pode. Ah, mas ainda não tá uma forma de um jogo. Não. Isso aqui é basicamente o nosso escopo de projeto. Pois assim, ao de fazer um jogo, a gente tem, além de ter o GDD dele, todo o projeto dele, a gente tem que ter um escopo pensando, tá, o que que uma nave tem que ter? Aqui tem o corpo dela, o chassi, tem uma asa e tem a ponta. Então, vamos adaptar uma cor para o vidro. Vamos pegar essa tonalidade azul. Aqui o azul. E vamos botar a cor dela de branca, para se destacar, por exemplo. Porém, vamos botar, aqui botar esse mesmo azul aqui e aqui no bico. Tá aqui. A gente tá começando a pegar a ideia da nave. Porém, ela tá muito simples aqui, sem vida, tudo mais. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode começar a sombrear ela. Como a gente faz isso? A gente está aqui na cor branca dela, né? Então, a gente começa a sombrear, a gente vai aqui no nossa conta-gotas e vai puxar um pouquinho aqui na escala de cinza. A gente vai escurecer algumas partes da nossa nave. Como assim? As sombras. Isso aqui influencia muito. Ó. Já deu... Começou a dar algo mais interessante. Começou a mostrar uma profundidade no desenho. Começamos a dar uma profundidade na lataria da nave. Mesmo sendo um desenho simples, a gente consegue trabalhar de uma forma que fique mais uniforme, consiga ficar mais organizado. Então aqui eu vou modificar o bico dela aqui, pois tinha ficado muito grande. Opa. Aqui, nesse tom de azul, achei de mandar mensagem. A gente vai começar aqui, ó, a sombrear esse azul aqui. Tá vendo que tem uma tonalidade diferente? A gente começa a dar profundidade nas cores. A gente começa a escurecer algumas partes. Por quê? Digamos que tenha um sol aqui. Esse sol ou essa luz vai iluminar algumas partes e vai deixar as outras com a sombra mais escuras. Então, com isso, a gente tem que pensar, tá, tudo nessa vida tem uma sombra. Então a gente começa a sombrear algumas partes. Tipo, ó, essa parte que vai ficar mais embaixo, eu posso dar uma escurecida nela. Fiz aqui uma pequena camada. Já aqui pode ser um pouquinho mais claro, então eu posso ir aqui, ó, e mexer nisso. Assim a gente começa a criar umas microcamadas para poder fazer os desenhos. A gente foi de um rabisco no foguete para algo um pouquinho mais evoluído já. Vamos colocar algo a mais aqui. Tá, ela tá muito reta aqui. Vamos começar a dar uma mexida aqui na forma que ela tá. Beleza, tem aqui a asa. Vamos abrir aqui o pincel.
Aqui seriam umas turbinas. O que eu posso fazer aqui? Vou pegar minha borracha. Vou começar a apagar isso aqui. Por quê? Eu vou diferenciar as turbinas. Eu vou botar nela uma escala de cinza. Para a gente ser sempre aquilo dividido. Pois, até quando a gente quer fazer alguma animação específica, isso vai influenciar o nosso jogo. Assim como outras partes. Eu também vou dar uma escurecida aqui. Agora, ela está muito cartunesca, a nossa nave. Vamos começar a colocar outros tipos de sombreados. Então, assim, aqui está esse azul mais claro. Primeiro eu vou escurecer um pouco o meu vidro. Pois o vidro ele não tem essa cor assim. Lembrando que tudo depende do tipo de jogo que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo um mais realista ou algo mais cartunesco. A ideia, a ideia é que a gente sempre consiga tentar fazer os nossos próprios desenhos. Ó, tá aqui. O vidro pode ter um reflexo. Às vezes a luz bate, a gente pode pegar esse tom aqui de branco, um azulzinho aqui mais claro, a gente pode pôr aqui. Vamos dar uma mexida aqui no bico. Começar a circular essas partes aqui. Vamos começar a acinzentar aqui. Aqui a gente faz um pequeno degradê. Como assim? A turbina é cinza, né? Bora dar um pequeno relevo aqui para dar esse destaque. E aqui a gente pode colocar isso aqui. Pronto. A gente tem aqui uma base de uma nave. Então é escurecido aqui nesse ponto azul. Se tiver alguma dúvida, podem fazer aqui. Eu estou disposto aqui a ajudar a tirar. Aqui eu vou fazer a emenda da nave. Eu vou ir para o cinza, que aqui eu consigo dar uma pequena emendada do corpo com a asa, para não ficar algo muito artificial. Tá aqui. Isso aqui é uma base para uma nave de um jogo. Porém, vocês vê que ela tá meio sem graça. Agora que a gente começa na parte de animação, que é o quê? Eu posso clicar nesse Show Preview, eu consigo ver uma base de como tá a minha animação. Se eu botar para rodar, não tem nada. Vamos dar uma adaptada aqui. Eu vou botar aqui um fogo saindo da minha nave, por exemplo. Ó, já tá vendo aqui, ó, que dá de ver o pixel mexendo. Então, eu vou trabalhar com qual escala? Uma escala laranja aqui de fogo. Eu vou começar aqui.
Ó, já começou a ter algo acontecendo. Por quê? Porque tá disparando, tá saindo alguma coisa, uma rajada aqui. E ela tá começando a fazer um movimento de nave. Porém, o fogo tá muito sem graça. Ele não tá com aquela, ele não tá daquela forma mais pra botar uma moral aqui no jogo. Então, o que eu vou fazer? Deixar mais ou menos assim. Eu vou aqui com o amarelo e faço aqui a segunda base do fogo, que é o quê? Sai daqui. A gente faz a mesma coisa, a gente começa a dar uma sombreada aqui nas partes mais próximas aqui da nave. A gente dá uma sombreada. A gente faz esse contorno aqui. No amarelo também a gente faz isso. Aqui perto do motor. Tá. Mas o que a gente pode... Mas ainda não tá da forma que eu quero. A gente aqui tem dois sprites. O nosso sprite... Nosso sprite 1 com fogo e o 2 sem o fogo. Acabei duplicando errado. Deixa eu inverter aqui. Pronto. Um sem fogo e o 2 com fogo. Pois já começa a criar uma ideia de movimento. Só que esse movimento meio reto, ele não fica legal para o nosso jogo. Então o que a gente pode fazer? Eu vou... Pô. Eu vou duplicar esse sprite aqui. Do 2 e vai ser o 3. Aí, ó. Viu? Começou a ficar um pouco mais dinâmico. E eu vou duplicar o 2 de novo aqui. Pronto. Tá, mas por que tu fez isso, Andrei? Pra gente começar a, a dar uma perspectiva de movimento. A ideia é o quê? O 1 vou deixar aqui, beleza? O 2 a gente pode marcar aqui para selecionar, subir um pouco, o 3 o 3 a gente deixa mais baixo e o 4 a gente dá a mesma subida. Ó, já tá vendo aqui na animação como tá? Não tá dando uma impressão meio de movimento? E você pode variar, se você quiser mexer no fogo, ó, para dar um movimento mais sutil, você pode, ó. Vamos colocar aqui no 4 como se tivesse um fogo mais mais sobreposto, ó. Começou a dar uma ideia de movimento no fogo. Mesmo que fique meio feio, a gente pensa às vezes que a arte está feia, mas é isso que dá o movimento. Algum de vocês já pausou um anime em algum momento? Vocês vê quando pausa um anime acontece diversas coisas. Deixa eu abrir aqui um exemplo. Naruto pausado, por exemplo. Tá aqui. Nunca pausa o episódio de Naruto. Essas partes aqui, a gente é aquelas partes da animação que a gente tem que fazer, mas o jogador não vai perceber. Parece meio feio. Realmente fica feio e tudo mais, porque se a gente fizer a mudança brusca, vira só uma apresentação PowerPoint. Então tem que ter essas animações assim, a forma que os frames poderem acontecer. Então, às vezes, o fogo vai ficar assim meio feio, mas ó, vocês percebem que dá uma sensação mais de movimento? Só o fato da nave estar tremendo um pouquinho, porque antes estava um PNG parado. Isso já começou a dar
um gás nessa animação. E daqui a gente pode começar a detalhar. A gente pode mexer nas sombras, a gente pode adaptar. Ó, a gente pode... Exemplo, ó, tá aqui. Deixei aqui a sombra reflexa aqui, mas quando... Ó, aqui tá mais embaixo. Mas quando vai pro fogo, ele sobe um pouco. A gente pode fazer o quê? Mexer no reflexo. Ó, já deu uma diferenciada. E aqui também. Aqui é a mesma coisa, a gente pode dar uma trabalhada para poder melhorar. É a mesma coisa. Aqui a gente já fez um sprite list completo. E uma parte legal aqui do LibreSprite é que a gente pode, ó, aqui em File, vamos fazer aqui, salvar como, Save X, Ctrl Shift S para poder com um atalho mais rápido. A gente pode nomear aqui, ó. Isso aqui são diversos pixels que eu tenho. Vou botar aqui. Nave. Eu posso salvar em vários formatos, como o formato ACE, que é o formato para sprites, PNG, animação e GIF. Vamos salvar aqui o formato animação. Tá salvo. Se eu for aqui nas minhas artes aqui, deixa eu ver aqui como é que eu salvei aqui. Ah, tá, salvei em imagens, beleza. Vamos aqui em imagens. Tá aqui. Salvei como animação, ó. 1, 2, 3, 4. É normal perder a qualidade, porque eu fiz dessa forma aqui. Eu normalmente, como nos meus jogos, eu salvo em formato GIF, porque no Game Maker ele tem essa facilidade. Mas eu vou salvar aqui como GIF, que depois eu posso até fazer uma brincadeirinha. Deixa eu ver aqui. Que eu acho até legal para brincar. Tá, deixa eu ver se a gente tem um tempinho para poder dar uma mexida aqui. Alguma dúvida, pessoal? O Naruto pausado é sofrido. Mas às vezes a gente pensa que isso é sacanagem dos animadores, mas não, realmente quando isso tem que acontecer, tem que ter esses frames feios para poder desenrolar a animação, para ficar suave. Às vezes, para a gente fazer uma animação suave, tem que fazer isso. Ó, eu vou abrir aqui um projeto que eu tenho. Deixa eu ver. Cadê? Ah, tá em documentos. Documentos, My Arts. Deixa eu ver aqui. Grill Move ACA, por exemplo. Tá aqui. Essa animação, que é do meu jogo Ponte Metálica. Isso aqui é a movimentação dela, são 4 frames. Mas, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você tá vendo que tem uma pequena deformação aqui, ó. Do nada a coxa da personagem começa a engrossar. Isso é o que a gente chama, que é um dos problemas que dá, ó. Aqui, ó, começa assim, o pezinho dela baixo, fica uma coisa meio volumétrica. Fica desproporcional. Aqui também, ó, o joelho dela vai para frente, tem uma distorção toda de ossos. Aqui ela fica um pouquinho mais, podemos dizer assim, o corpo dela fica todo quadradão. E aqui, ó, vê que a barriga joga para trás e a saia também. Mas é isso, essas coisas, essa parte sofrida
que acaba dando a profundidade, ó. Porque pra tu ver, isso aqui é um passo. Aqui o pezinho levantado, aqui levantou, aqui já tá levantando o outro, aqui já fechou, jogou pra cá pra frente. E aqui também. E fechou aqui o primeiro passo. Então, aqui eu poderia fazer aqui mais 8 sprites para adaptar esse movimento dela. E até 16. Tem jogos que tem diversos sprites. Já vi jogo com 45 sprites para o personagem andar. Projetos assim, feitos por 20 pessoas, tudo mais. A gente só trabalha com isso de movimento, porque movimentação é algo bem complicado. Vamos fazer aqui outro sprite aqui. Vamos trabalhar aqui. 32. Tá. Vamos fazer um sprite para a gente utilizar de disparo. Fazer aqui um disparo de laser. Vamos botar aqui um disparo azul. Fazendo já que a gente falou de Naruto, bora fazer um Rasengan aqui mesmo. A gente pode começar a base de que forma? Fazer um círculo aqui. Aqui. A gente faz um disparo. A gente pode fazer como se fosse um disparo de energia. Vamos começar a dar a mexer aqui na claridade. Ó, a gente começa a dar um preenchimento nele. Não precisa ser perfeito, porque no final ele vai se desfazer todo. Deixa eu deixar aqui, vai ficar parecendo um Hadouken para quem curtiu um Street Fighter da vida. Ó, acabei de perder a cor. Vou aqui na paletinha. Tá aqui. Isso aqui pode ser um disparo. Mas o que eu vou fazer antes? Eu vou centralizar ele, porque fica mais fácil para quando for passar para os testes de disparo. Para a gente efetuar as colisões. Eu vou tirar um pouco essa parte reta aqui de baixo, que me incomodou, que um tiro não pode ser tão perfeito assim também não, retinho. Tá aqui. A borrachinha aqui, pronto. Fazer o new aqui. Aí, ó, aqui eu já posso começar a dar uma bagunçada. Exemplo, aqui foi o tiro assim que saiu do... Vamos trabalhar aqui, tem aqui o... Aqui é onde... Por onde sai o tiro da arma. Aqui é o canhão aqui. Aí disparou esse aqui. Ele vai ter um movimento. Se eu deixar ele disparando assim, paradão, vai ficar um negócio, vai ficar um PNG meio feio. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode começar a dar uma deformada nele. Porque o tiro não vai sair 100% perfeito. A gente pode mexer ele. Vamos abrir aqui, ó. Aí, eu vou fazer outro sprite aqui. Esse outro sprite, eu já vou fazer o quê? Eu já vou deformar ele um pouco aqui na frente.
Porque seria algo... como se o tiro estivesse indo para colisão. Vai ficar bonitinho, vou até pintar isso aqui de branco. Aqui. Aqui faz o quarto tiro, a gente pode dar uma... A gente pode avacalhar ele mesmo, porque é um disparo que não precisa ser perfeito. Aqui a gente pode dar uma... começar a dissolver ele, porque a gente pode colocar um efeito que o tiro vai se dissolvendo, porque é um... E por fim, a gente pode colocar isso aqui como se fosse quando o tiro colide com algo, para a animação mudar. A gente pode deixar ele... A gente pode dar uma escurecida nele. Vou fazer uma inversão de cores, dependendo. Seria tipo colidiu, explodiu. A gente vê que se a gente fosse deixar só o primeiro aqui, ia ficar só um PNG parado. Tanto que fica até um movimento mais fluido, ó. Vou até brincar aqui com ele. Vou botar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui eu vou botar aqui. Esse aqui... Opa. Esse aqui aqui. E esse aqui aqui. Olha como fica aqui, ó. O tiro fica mais suave. Se eu quiser, eu posso até mexer um pouquinho mais para fazer uma cauda na pegada que fosse um cometa, digamos assim. O tiro vai se desfazendo. Também pode fazer o efeito de explosão. Isso aqui já é uma base de animação. Aí a gente pode trabalhar nos detalhes. Se quiser mudar a cor também, se quiser deixar um jogo mais psicodélico, quiser fazer algo diferente, você pode fazer aqui, ó. Aí aqui já muda de cor. Se quiser deixar... É até uma ideia de jogo para vocês, porque ultimamente o jogo de nave tá tem pouca variante. Tá aí, ó. Fica um jogo de tiro bem psicodélico. E aquele negócio, você pode também trabalhar com o sombreado. Tô voltando aqui pro normal. Mas tá aqui. Vocês podem também querer trabalhar com sombreado sem nenhum problema. Se quiserem mexer aqui nos disparos, vocês podem fazer o sombreado, pode botar claridade, porque às vezes o tiro realmente vai... Ó, aqui é uma parte mais escura do tiro, porque é onde não é refletido luz. A gente pode dar uma trabalhada aqui, ó.
que isso já dá uma profundidade legal no disparo. Porque a gente dá um movimento para ele. A gente acaba dando uma vida ao nosso desenho. E pode ser uma animação simples. Só que só o fato de a gente colocar esses detalhes acaba fazendo o jogo ficar mais vívido. Porque, ó, às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo aqui, mas a gente percebe que tem um movimento na animação. Ela tem um pouco mais de vida. E é nisso que se passa. A ideia é sempre trabalhar com isso. Vou salvar aqui novamente, ó. Disparo. Isso aqui é tudo imagem que eu faço. Tanto de movimentação. Salvar aqui o disparo, ó. Deixa eu abrir um aqui outro aqui com vocês. Ó, isso aqui era para um jogo que eu tava fazendo. É um lobo. Como é um jogo mais minimalista, é pouco movimento. Só que, ó, a gente vê que tem esse movimento na cabeça, esse da cauda e do corpo. Às vezes a gente não precisa trabalhar com muito movimento, mas só um movimento sutil, depende do jogo que a gente está fazendo. Tanto se a gente quiser fazer até um FPS, se você quiser fazer um dia, vocês podem trabalhar com poucos sprites. Se quiser depois eu posso até ensinar você a fazer um FPS, eu mesmo tenho um. Ó, vou abrir aqui o FPS. Eu tô fazendo um jogo de terror com ele, é uma engine para FPS, mas dá pra fazer tudo. Vamos abrir aqui um projeto, Study aqui, porque eu estava estudando as bases dele. Vamos mudar a cor do ambiente, vamos deixar uma cor mais amarela aqui. Vamos tirar essa neblina, botar um claro. Ó, estão vendo que por enquanto aqui tá algo bem 2D, né? Estão vendo que é algo bem a gente pensa que é algo 2D. Mas a magia dessa engine é o porquê. Essa engine aqui foi a mesma que foi feita o FPS Doom e Quake. Ela é baseada nos que fizeram o Doom e o Quake. Ela é para fazer um estilo de jogo chamado Boomer Shooter, que é aquele jogo que, exemplo, acordei e vou pra guerra. Vou fazer um teste aqui, ó. Eita que a tela bugou um pouco. Mas dá para fazer aqui. Olha, ó. Aqui tem uns vidros. E ela é bem tranquila de. Puta. Isso, ela faz o famoso 2.5D. Olha, ó. Aqui é a calibre 12, a pistola. Aqui umas plantas. Ó. A gente pode programar os drops. Ó. Esse aqui eu programei para ser tipo uma larva, ó. E toma dano, ó. Aqui em cima, ó, a minha munição. Eu posso fazer os itens quebrar, ó. Dá pra brincar com isso de Doom, dá tranquilo, porque essa engine aqui é bem E essa engine aqui, ó, o jogo que eu tô fazendo de terror, tô tendo muita ajuda da comunidade dela, uma comunidade bem unida, ó, arma de... Foi feito com uma galera da Rússia, mas é esporte tutorial, ensina mesmo. Ó, esse aqui foi um drop que eu não programei, que eu tava estudando. Aí, isso foi a ideia do jogo. Esse aqui é o que eu tô fazendo na pegada de terror. O que eu fiz? Eu não queria fazer uma animação de um personagem segurando uma faca, uma foice, ó. Eu fiz o quê? Eu peguei meu braço, ó. Eu mesmo segurei uma faca e tirei a foto. Recortei. Isso. Eu consigo até movimentar essa engine aqui, ó. Eu consigo adicionar o skybox, eu consigo mexer na cor do ambiente, eu consigo adicionar os inimigos. Tudo isso aqui é possível fazer nela. Depois quiser até fazer
brincar e fazer um boomer shooter, eu posso dar uma aula ministrando, que essa aqui é bem interessante pra brincar. E a, gra... e, ó, e a graça dela, ó, dá pra fazer isso aqui também, ó. Lotar o jogo mesmo, ó. Isso. Aí nela a gente tem que pensar o quê? Nas proporções dos personagens, ó. Aqui agora vai ficar uma zona. Aí virou um jogo mais pesado. Mas então, é isso que eu pude passar pra vocês hoje. Acabei perdendo um pouco da noção por conta do microfone. Aqui quem fala é o professor Birimba. Olha o mestre. Eu gostaria demais de parabenizar pelo conteúdo. Eu sou meio que leigo no que vocês estavam falando aí, mas assim, eu fiquei surpreso com a capacidade que você tem de criar desenho, de certa forma, com profundidade, com certo nível de sombra, luz, movimentação, com, assim, entre aspas, tão pouco recurso. Eu, sinceramente, quero aprender mais sobre isso, vou procurar me, me informar mais sobre esse tema, porque eu simplesmente achei muito massa, véio. Parabéns, eu acho que esse conteúdo a gente precisa abrir ele mais, porque é um negócio muito interessante, né? E você pode utilizar tanto para a parte de games, como para outras formas de enxergar o tema, né? Como educação, animações, assim, muito legal, Sim. parabéns. Muito bom mesmo. E assim, a sua capacidade de transformar e de visualizar a coisa é surpreendente. Parabéns mesmo, eu fiquei super contente com o conteúdo. Muito bom. Obrigado. Dá pra fazer muita coisa. Até filme animado, se quiserem fazer, dá pra fazer com as pixel art, depois gravar uma dublagem por cima. Vocês conseguem tranquilamente. Então é isso, pessoal. Pô, Andrei, muito massa, cara, a sua aula. Por favor, sinta-se convidado para vir mais vezes, entendeu? Beleza, depois dá uma aula de boomer shooter aí, de fazer um Isso. jogo de tiro. Pô, DevQuest é isso aqui, cara. É o nosso grupo de estudos, entendeu? A gente conversa, a gente aprende, né? Todos ensinam. E é isso. A gente ainda tem quanto tempo, ô Andrei? Uma olhada, por gentileza. Rapaz, aqui ela tá falando que tem 9 minutos, deve fazer uns 2 miojos ainda. Olha aí. Então, nesses 2 miojos que a gente tem de tempo, pessoal, vamos aproveitar e vamos fazer o quiz, né? Olha aí, vamos ver quem vai ser o ganhador dessa noite, né? Quem absorveu a aula aí, ó, vai se dar bem. E seguinte, deixa eu transmitir a tela. Aí, mandei o link do Libre Sprite aí pra vocês. Pra quem quiser baixar, tudo mais. E a comunidade é bem ativa, eles são bem gente boa. Tem até uma wiki que é atualizada o tempo todo. Ó, lembrando, hein? O prêmio pro ganhador de hoje é um pack de assets pra Unity. Ok? Começando em 3, 2, 1. Vamos lá, pessoal. Por que as formas são importantes no desenho? O que será, hein? Fechou. 2 respostas, todas no vermelho. Então, vamos para a próxima pergunta. Aí. Os 2 acertaram. Vamos lá. O que significa dar a vida à arte? E aí, será que é colocá-la no museu, criar um movimento, movimentação, personalidade da obra, ou desenhar apenas os personagens, ou pintar com cores muito frias? Fechou. Ah, galera, lembrando, tá? A resposta também, o tempo que você leva para responder também conta pontuação. Então, fiquem ligados. Aí, ó, o Davi tá amassando. Vamos lá.
Ponto duplo, hein? Qual é a função principal do Library Sprite? Perdão. Pixel art, beleza. Olha aí. Vamos lá. Temos os 2 minutos aí. E aí, galera? O que é pixel art, hein? É isso aí, parabéns. Beleza. Quinta pergunta. Qual ferramenta do Library Sprite você... Opa, é usada para selecionar partes do desenho? Boa. Olha aí. Faltou 1 minuto aí. 1 minuto. Será que vai dar tempo, hein, galera? Vamos lá. Como as formas geométricas ajudam na criação? Depois eu já abro outro Meet aí, rapidinho. Oh, beleza. Vamos lá. Como servem... Como as formas geométricas ajudam, hein, na criação dos personagens. Beleza. Os dois acertaram mais uma vez. Vamos lá. Beleza. Vamos continuar. Como podemos adicionar movimento a uma arte no Library Sprite? Boa. Olha aí. Tá quase alcançando o Davi, hein? O que são os frames em uma animação? Boa. Davi continua em primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a vantagem de usar camadas, as layers, no Library Sprite? Isso aí. Facilitar a organização e a edição da arte. Olha, já deu uma distanciada no placar, hein? Vamos lá. Que tipo de projeto é ideal para começar no programa? Boa. Sprite simples de personagem ou item. Foi o placar. Davi ainda em primeiro. Vamos lá. Verdade ou falso, hein? A escolha das formas afeta diretamente o estilo e a identidade visual do desenho? Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro. Boa. Olha, 10 pontos de diferença. Eita. Cuidado aí, Davi. Mais uma de verdadeiro ou falso, hein? Usar muitas cores aleatórias é a melhor forma de dar vida à arte? Verdadeiro ou falso? Falso. Ah! Ei, Davi. Desceu no placar, hein? Será, cara? Será que você recupera? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Library Sprite é um programa pago, usado por artistas e profissionais? Falso. Exatamente. Utilizado por artistas profissionais, mas não é pago. Boa, vamos lá. Penúltima pergunta, hein? Podemos criar animações no Library Sprite usando múltiplos frames? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, boa. Nossa senhora. É agora, hein, galera? Na hora da verdade. Última questão. Estamos com a diferença de pontos aí. Se preparem. Tá? Última pergunta e pode ser decisiva. Vamos lá. Ainda de verdadeiro ou falso? Library Sprite é útil apenas para quem quer fazer jogos? Verdadeiro ou falso? Eita, responderam rápido.
E quem foi o ganhador? Olha aí. Abrobadas, segundo Davizão, hein? Ficou primeiro. Parabéns aí ao ganhador. Altas reviravoltas, mas no final Davi levou essa. Parabéns aí. Parabéns, Davi. E galera, só tenho a agradecer. Agradecer ao convidado. Andrei, muito massa, cara, tua aula. Muito boa mesmo. Valeu, Você tá valeu. convidado para participar de mais grupos de estudo, cara, tá? Fique à vontade aí, se tiver com a ideia, passa para nós. Obrigado vocês também por ter comparecido, ter ficado aí até o final do nosso encontro. Beleza? Próximo DevQuest que for marcado, estaremos anunciando nas nossas redes sociais e nos nossos grupos, ok? Andrei, algo para fechar? Bem, para quem quer ser game dev, principalmente game dev solo como eu, fique sempre, nunca pense assim que, eu não vou conseguir fazer o jogo grande e tudo mais. Tenta fazer algo para iniciar, algo simples, mas tenta deixar esse simples o mais incrível possível. Que às vezes o menos é mais. Porque assim, claro, você sozinho não vai conseguir desenvolver um jogo, um AAA, mas você consegue fazer uns jogos incríveis. Seu primeiro jogo nunca vai ser o The Last of Us ou Red Dead. Mas você vai conseguir fazer algo bem interessante. Se você trabalhar com o que você tem, o escopo de projeto, começa fazendo jogos curtos e tudo mais, e futuramente pega um projetinho maior para poder desenvolver. É isso que é o conselho que eu tenho para dar para vocês. Valeu, Andrei. Bela dica aí pra passar pros demais. E é isso aí, pessoal. Pô, valeu todo mundo, hein? Tenha uma boa noite e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau, Valeu, bom pessoal. feriadão aí. Valeu. Falou.